Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Pastor Tiago Souza falando convosco. Queridos, mais uma vez eu venho aqui contar, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, um pequeno arrebatamento de espírito ou de sentidos, não sei. Louvado seja o Senhor. Já faz algum tempo que eu tive um arrebatamento até uma determinada parte do céu. Como disse o apóstolo Paulo, que foi também arrebatado até o terceiro céu, e ele não sabe explicar se foi no corpo ou fora do corpo. Eu também não sei explicar se foi no corpo ou fora do corpo, mas uma coisa eu sei, foi real. Eu estive lá, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu passei. Louvado seja o Senhor. Acredito eu que foi um arrebatamento fora do corpo. Louvado seja Deus, até porque eu estava em meu lar deitado na cama. Irmão, certa feita, nesse arrebatamento de espírito, eu contemplei um andaime muito alto. Não sei se vocês já viram ou conhecem aqueles andaimes de metal, aonde usa-se nas construções de prédios, na construção civil. Eu contemplei neste arrebatamento um andaime muito grande. A extensão desse andaime dava da terra até o céu. E ali, meus amados irmãos e queridos ouvintes, eu comecei a subir nesse andaime. Eu comecei a escalar esse andaime porque eu queria chegar até o céu. Meus irmãos, enquanto eu subia esse andaime muito grande que dava até o céu, quando eu olhava para trás, olhava para baixo, abaixo de mim havia, eu vou chamá-lo de mensageiro de Satanás. Havia um mensageiro do diabo. Foi assim que o meu espírito identificou aquele ser que eu contemplei na visão. Um homem, um corpo no formato de um corpo de um homem, todo vestido de preto, uma vestimenta daqueles generais antigos, com um capacete preto na cabeça. E eu olhava para baixo, ele não tinha rosto, não contemplava o rosto. Era um ser todo vestido de preto, como se fosse aqueles cavaleiros da época medieval. E ele também começava a escalar aquele andaime atrás de mim. E ele vinha atrás de mim, subindo. E eu ia subindo também, e ele subindo atrás. Só que ele não conseguia me alcançar. Ele me perseguia. Ele me observava. Ele vinha atrás de mim. Ele andava atrás de mim. E a minha intenção naquele arrebatamento era chegar no céu. Veja bem, eu não fui levado por um anjo, não. O Espírito me arrebatou os sentidos e me levou até esse portal, vou chamar de um portal no mundo espiritual, onde eu entrei e contemplei esse andaime muito grande. E fui subindo, subindo, subindo e subindo. Ao chegar numa determinada região do céu, vou chamar de região celestial, como diz na Bíblia, as regiões celestiais.
eu fui barrado. Eu fui praticamente atacado por várias leoas. Eram animais, eram bestas feras que aparentavam como as leoas da terra. E elas me pararam ali, me impediram de continuar subindo. Elas não queriam que eu subisse mais, elas queriam me impedir de subir, pois eu já estava na região celestial. Olha que tremendo, amados ouvintes que me ouvem agora. E de repente veio caminhando entre aquelas leoas um leão muito grande. Ah, meus irmãos, é um leão tão grande que não tem na terra. A sua crina, eu não sei se é esse o nome que dá, a sua cabeleira era toda dourada. E ele veio marchando entre as leoas e deu um rugido bem alto. Só que no mundo espiritual, qualquer gesto, qualquer movimento é uma palavra, é uma expressão, é uma frase. Quando ele deu aquele rugido, ele falou no meu espírito. Aquele leão com aquela cabeleira dourada, ele falou no espírito comigo e com aquelas leoas, com aquelas feras com aparência de leoas. Ele disse: deixa ele passar. Ele é dos meus. Deixa ele passar. E ali eu passei. Passei pela região celestial. Ali, amados ouvintes, aquele mensageiro que me seguia, que subia também o andaime atrás de mim, ficou para trás. Não conseguiu me alcançar para me impedir. Aquelas feras também, com aparência de leoa, também não conseguiram me impedir de entrar, porque o leão me deu a permissão. O leão com a crina dourada, uma cabeleira dourada. Como diz na Bíblia, o leão da tribo de Judá. Queridos, e ali eu fui progredindo. Continuei caminhando. Quando eu cheguei naquela certa altura da região celestial, não tinha mais andaime. Era como se fosse uma planície. E eu fui seguindo. E seguindo, e seguindo, e seguindo. E de repente começou a aparecer diante de mim algumas portas. Portas brancas. Portas branquinhas, alvas como a neve. E eu entrei por uma porta e saí num local, num espaço também branco como a neve. Um espaço limpo, um espaço puro e santo. Passei pela primeira porta. De repente apareceu uma outra porta. E eu passei por esta segunda porta. E eu contemplei. Orimiana labai. Alabasturi me clama, alabasteire me anda, alabas. Eu contemplei, meus irmãos, a cidade santa. De longe, meus irmãos. De longe, não foi de pertinho. Eu vi a cidade santa assim lá no alto, bem longe, mas que dava para meus olhos ver. Uma cidade toda dourada, uma cidade toda iluminada, uma cidade toda de ouro, com uma luz muito forte em volta dela. E eu disse: eu preciso chegar ali. Eu ainda estava na região celestial. E eu disse: eu preciso entrar ali. E me apareceu uma outra porta. Quando eu entrei por esta porta,
eu fui atacado por vários demônios. Demônios que agem no homossexualismo, demônios que agem no sentimento, demônios que agem no medo, demônios que agem no sexo. Foram vários demônios. Louvado seja Deus. E o engraçado que esses demônios estavam disfarçados com um jaleco branco, uma veste branca. Mas o corpo deles era de demônios. É a região celestial que a Bíblia fala. Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos, e esses demônios montaram em cima de mim e me deitaram numa maca e amarraram meu braço, amarraram minha perna, e eu lutando contra eles, eu dizia, eu preciso chegar lá, eu preciso fazer parte daquele louvor, eu preciso fazer parte daquela adoração. Porque quando eu contemplei aquela cidade, de dentro daquela cidade, amados e diletos ouvintes, ecoava um louvor, um coral, uma adoração jamais vista em toda a terra. Queridos, é um louvor. Antes desses demônios me atacar, antes de passar pela terceira porta, eu fiquei contemplando esta cidade e ouvindo o louvor que era entoado dentro desta cidade. Era milhões e milhões e milhões de almas, milhões e milhões de seres, milhões e milhões de anjos, milhões de santos, louvando e adorando o Rei da Glória. Era um louvor muito lindo. Era um coral, o coral mais entoado de toda a face da terra. O coral mais santo, mais puro, mais lindo de todo o universo. E eu disse, eu quero ir até onde esse coral está. Eu quero cantar lá também. Eu quero entrar lá. E me apareceu esta terceira porta para poder entrar no terceiro céu. E quando eu ia entrar, legiões de demônios me atacaram. Louvado seja Deus. E eu lutando contra aqueles demônios, lutando mesmo, como se estivesse lutando com um homem, e clamando, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. De repente, na visão, eu voltei para o meu corpo. Eu voltei para o meu corpo. Porque, na verdade, eu fui arrebatado em espírito, fora do corpo. Paulo, quando diz que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, tudo indica que Paulo foi fora do corpo. Porque esse corpo nosso é podre, é imundo, e não pode entrar lá sem a regeneração do Espírito Santo, sem participar da incorruptibilidade, receber o corpo glorificado. Se não receber o corpo glorificado, não entra lá. E eu ia entrar, eu estava para entrar no terceiro céu. Deus E só agora eu venho contar, porque só agora Jesus me permitiu. Como eu sempre falo, eu só conto as visões, eu só conto os arrebatamentos que Deus me dá, quando Ele me permite e me dá a liberação para contar. Louvado seja o Senhor. E ali, meus irmãos e ouvintes, eu voltei para o meu corpo. Eu fui impedido. Por quê? Porque não foi um anjo que me levou.
Não foi Jesus Cristo que veio me buscar e me arrebatar e me levar. Não foi um anjo mandado por Jesus Cristo que veio me buscar para poder me levar. Não. Louvado seja Deus. Eu acredito que Deus arrebatou meu espírito, tirou meu espírito do meu corpo e me levou para dentro deste portal e me mostrou esse andaime para me mostrar o quê? Que não é fácil chegar no céu. Não é fácil ser salvo. Não é fácil entrar no terceiro céu. Existe, pelo menos, esses dois impedimentos que Deus me mostrou. Um mensageiro de Satanás, que vai te perseguir, que vai te seguir incansavelmente para tentar te pôr medo e te fazer desistir de alcançar a tão sonhada salvação. Louvado seja Deus. E existe também todos esses outros demônios que atacam na área sentimental, na área psicológica, na área sexual, para te levar a cometer pecados terríveis, pecados contra o teu corpo, pecados contra o templo do Espírito Santo, para você perder a sua salvação. Então você que quer ser salvo, você que quer chegar na cidade santa, você que quer cantar com o coral do céu, com o coral celestial, com o exército do céu, pois está escrito em Jeremias 33, 22, que não se pode contar o exército do céu. É como a areia do mar, não se pode contar. Eu contemplei de longe, louvado seja o Senhor, esse exército tão lindo, este coral tão lindo, entoando ao Senhor. E o Senhor me mostrou todos esses impedimentos que nos impedem de chegar até o terceiro céu, até a cidade santa, até a tão sonhada salvação. Que esse testemunho edifique a vida de vocês e abençoe vocês, encoraje vocês a santificar cada vez mais a vida de vocês. Eu contemplei a cidade santa, eu contemplei o coral celestial de longe, não entrei, mas vi de longe e sei, afirmo, tenho certeza, é o melhor lugar do mundo. Não há lugar melhor no planeta para se estar. É de uma paz inexplicável, é de uma alegria inexplicável. É sobrenatural, é real. Louvado seja Deus. Espero que o Senhor me permita, muito em breve, ter mais arrebatamentos e visões da parte de Deus. Tenho me preparado muito para isso, me consagrado bastante, e se Ele permitir, voltar a contar para vocês também, para edificar a fé de vocês. Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Tiago Souza, fundador da Igreja Ministerial Deus é Bom. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.